Olá, minhas amigas, amigos, internautas, seguidores, saudações democráticas. Os planos de Deus são justos e certos. Tenha fé e confiança. Três Dedos de Prosas, nosso programa de todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta acessar o nosso canal no YouTube, disponível sempre a partir de 12h e 13h. A notícia em formato de comentários e opiniões, sem lados, apenas a imparcialidade nos fatos. Se não for inscrito, se inscreva, faça o triplo C, curta, comente e compartilhe. Vamos à primeira das três prosas de hoje. Na nossa live anterior, dissemos que a solução para o conflito comercial, econômico e financeiro entre Brasil e Estados Unidos teria que ter uma solução rápida, mesmo a médio prazo, sob a égide impositiva da diplomacia e não o da retaliação para uma guerra declarada, disfarçada de reciprocidade. E ontem mesmo, ao aprovar o tal decreto de reciprocidade, logo após, o governo brasileiro recuou, pois sabia das consequências dessas medidas que oficializariam esta guerra declarada, o que arrebentaria o Brasil em menos de 3 a 5 meses, assegurando nossa possível viagem rumo à Brazuela, exatamente como aconteceu na Venezuela. Há sempre questões a serem resolvidas, e nenhum descuido, a ausência de invenção ou esforço para solapar as deixam de lado. Pelo contrário, há sempre um compromisso desmedido na intenção de solucionar o desarrazoado. Às vezes são empregados atos arrolados como testemunha de alguma revolução ou revolta, como a história de Romeu e Julieta contra as famílias. O resultado foi péssimo para ambos, embora a peça de Shakespeare tenha fixado uma grande história de amor em forma de tragédia e também colocada no palco da estupidez da guerra. Empenho em resolver problemas é uma atividade diligente, a consagrar milhares de engenhosidades, mas mesmo abarcando a lógica, o fervor cívico nem sempre se chega a grandes resultados na perspectiva de serem comemorados por aqueles que o estão vivenciando e muito menos a quem a história foi contada. A crença, às vezes, é amiga da trapaça, charlatanice, em outros momentos presta ajuda inestimável à ciência, com ou sem algum indício de prova. Porque existem coisas que se tornam correntes sem exibir ao menos um decalque, mas não são enterradas no esquecimento. O ouvir dizer tem o mesmo peso de um relato precedido de fontes históricas, com suas consequências e o desenrolar dos acontecimentos. O que está acontecendo hoje no Brasil até já aconteceu antes. Em 1964, quando o governo do regime militar, os brasileiros ouviram dizer que se dessem ouro ao governo, fariam um bem ao Brasil. Famílias desfizeram-se de anéis, pulseiras, correntes e alianças. Deixaram de lado a simbologia do casamento em um forte desacato à própria igreja, mas acreditavam que estavam salvando o Brasil de uma desgraça. Não se sabe o que aconteceu com o ouro, mas os problemas brasileiros não foram resolvidos. Pelo contrário, talvez, embalados pelo ouro, ganharam musculatura
e hoje cabem em teses e mais teses de mestrado ou doutorado e infla a imaginação dos governos, sempre procurando resolver os problemas que são insistentes. Sempre se aplica a lógica na identificação da febre, da pneumonia ou do mal e qual medicamento a ser aplicado. Obviamente, pelas mãos consagradas do governo, entretanto, isso já vem definido a priori e de forma imutável. É o que o governo determina, diz e pronto. As consequências dessa forma de agir não têm resultado em sucesso, visto que as crises são teimosas e nem é postulada a introdução de variantes na lógica, principalmente levando-se em consideração que, para quem a aceitação do governo contido deveria ser limitado, o imperativo consagrado ao respeito à liberdade pessoal e à inviolabilidade da propriedade privada são também direitos que devem ser constitucionalmente garantidos. Nem a contradição é sinal de falsidade, nem a falta de contradição é sinal de verdade. Como não tem dado resultado a busca da resolução dos problemas através do pagamento mais e mais e mais de impostos? O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina, gente, 33% do PIB. E fechar o caixa sem prejuízo é inconcebível. Talvez fosse possível olhar em outra direção, por que não? O recuo do governo dá um alívio e reacende esperanças de um retorno para Brasil e Estados Unidos voltarem a uma convivência de boas relações diplomáticas que já duram mais de 100 anos. E outra coisa, se o Brasil continuar com a teimosia de afrontar os Estados Unidos e países do Ocidente, agora será a vez da OTAN impor mais sanções ao Brasil, algo em torno de 100%. É mole? Vamos agora à prosa de número 2. Com o nome circulando na Bolsa de Apostas do PSD Nacional como um possível vice do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, para a disputa à presidência da República em 2026. O cacique do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar, entretanto, descartou peremptoriamente o desejo de fazer parte da chapa. O nome de Otto Alencar passou a ganhar força em maio, quando o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, titular da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, na gestão do Tarcísio, sugeriu o parlamentar baiano, o Kassab sugeriu ao parlamentar baiano como potencial candidato a vice de Tarcísio. À época, a informação caiu como uma bomba em Brasília e teve reflexos na Bahia por conta das hipóteses, ainda remotas, do rompimento do PSD com a base do governador Jerônimo Rodrigues, do PT, em sua candidatura à reeleição. Disse Otto Alencar: se Lula for candidato à reeleição, o PSD da Bahia vai apoiá-lo. O Kassab até já foi informado sobre a posição de Otto. Mas será que isso vai mesmo acontecer? Porque política é sempre o amanhã, nunca é o hoje. Então a nuvem que está nesse momento aqui em cima de nós, daqui a pouco está atrás de nós, na frente de nós, ao lado de nós. É assim que funciona a política. Vamos agora à prosa de número 3. A última do dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, assinou, segunda-feira, 14 de julho, uma medida provisória que isenta taxistas do pagamento da taxa de verificação de taxímetros em aceno à categoria. Outra mudança é que as verificações, que antes eram anuais, de ano em ano, passam a ser bianual, de 2 em 2 anos. Essa é uma vitória de quem está nas ruas todos os dias enfrentando desafios para garantir o direito de ir e vir da população. Acompanhe 3 dedos de prosas nas redes sociais, façam parte do melhor do jornalismo da rede social
e da internet de um modo geral. Até a próxima!